E agora chegou a hora da Central falar um pouco sobre o que ela achou, finalmente, desse filme, O Agente Secreto, que é, ó, Written and Directed by Kleber Mendonça. Será que foi bom mesmo? Descubra depois da vinheta. Eu sou Pietro Tenório e esta é a Central do Entretenimento. E antes de prosseguir, aquele recadinho básico de sempre para vocês. Se você é novo aqui na Central, seja muito bem-vindo, tá? Aqui a gente fala de cinema, séries, novelas, um pouquinho de música também. Então, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e bora falar de O Agente Secreto. Porque esse filme, assim, o conceito básico da história dele é um professor que vem fugido de São Paulo para Recife, da ditadura militar, chega no meio do carnaval querendo se reaproximar do seu filho. Só que os problemas também mudam de endereço, assim como ele se mudou também para Recife. Então, ele tem que se virar para não ser pego pelos ditadores. Bom, gente, o filme, em primeiro lugar, é uma coisa interessante ver como esse filme ele surge logo na sequência, depois de Ainda Estou Aqui, que é um filme que também fala sobre ditadura. Só que enquanto Ainda Estou Aqui mostra o lado de quem sofre, né, do povo sofrendo a ditadura e tendo um clima mais frio, mais pesado, o Agente Secreto é o oposto disso, né? As cores dele são vibrantes, é pra cima, são solar, e ele mostra o outro lado da moeda, né? Como é que agem os torturadores, né? O lado do agressor, a gente vê esse lado aí aqui em O Agente Secreto, né? Também vê um pouco do lado de quem sofre, mas o lado de quem agride, ele é mais forte. E eu acho que o roteiro do Kleber, ele consegue trazer uma Recife do final dos anos 70 tão grande, tão acolhedora, que eu acho que foi uma das coisas mais bonitas, assim. Ele tem outros projetos memoráveis, como o Som ao Redor, Aquários, o documentário Retratos Fantasmas. Então, trazer essa história aqui, né, pro Recife, né, e mesmo que ele já tenha trazido em outras obras, mas agora fazer um filme inteiramente ambientado na cidade, no centro do Recife, num local como esse, o Cine São Luís, que é um templo que foi reaberto agora para o povo e que foi um dos personagens centrais aqui da história, quase como um segundo personagem ali que entra em cena. O Kleber, ele conseguiu falar de ditadura de um jeito muito fantástico e fabuloso até, inclusive. Tanto é que tem uns momentos, gente, que tem certos cortes que ele faz, né, de transição, passado, presente, que, assim, eu já vou trazendo logo esse ponto, porque para mim foi um dos grandes defeitos para mim desse filme, é esse corte que ele vai fazendo entre passado, presente, onde ele não explica o que são aquelas garotas, por que elas estão ali fazendo aquela pesquisa. E quando vai pro terceiro ato, as cenas finais ali dele, né, pra mim tem um corte muito abrupto. Isso meio que tirou, porque você se sente ele nos mergulhou naquele mundo. O filme até começa com algumas referências ali, mostrando qual era o cenário da televisão dos anos 70. Então você tinha Chacrinha, você tinha filmes assim muito bonitos e lindos, como Tubarão, né? Como O Enigma de Outro Mundo. Então, assim, ele te mergulha naquela época, e quando acontece esse corte abrupto, né, pro presente, meio que você fica, pô, o que aconteceu? O que é isso? O que está na minha frente? Então, causa um pouco esse estranhamento. Então, o filme ele meio que termina de uma maneira um pouco agridoce. Isso não estraga toda a experiência, porque são 2 horas e 40 muito bem aproveitadas. Então, de novo eu digo, o Kleber conseguiu fazer uma obra-prima. Em termos de fotografia, em termos de iluminação, trilha sonora, referências, esse filme tem muita referência ao cinema, né? Infelizmente há filmes como Tubarão, do Spielberg. Inclusive tem até uma metáfora que eu acho muito lindo isso do tubarão, porque meio que é como se o tubarão fosse peixe grande que come os peixes pequenos.
Se a gente vê isso na ditadura, é o que acontece. Os ditadores eram os peixes grandes que iam atrás dos inimigos, que eram os peixes pequenos. Então tem toda essa referência aí. E se a gente for colocar também A Profecia, que é um filme que eles pegam bastante nessa de referência, também tem muito disso, sabe? Da profecia que pode se cumprir, né, com justamente quem é os inimigos dos ditadores. Então, assim, toda essa coisa de referência é uma coisa que vai ficar para um outro vídeo que a gente vai fazer sobre as referências de um agente secreto, tá? Que senão esse vídeo fica muito longo, a edição vai me matar, que nem a ditadura. Você entendeu, velho? Então, assim, no final das contas, vou até agora falar do elenco, porque eu já falei demais aqui de trabalho de arte e direção. Vamos falar aqui rapidamente do Wagner Moura, que tá assim, olha... Dizem que o baiano tem um molho, mas o Wagner conseguiu trazer o seu lado recifense e mostra que recifense também tem um molho, né, minha gente? É claro. Mas, assim, brincadeiras à parte, o Wagner tá sensacional no projeto. Que bom dele voltando a fazer uma produção audiovisual brasileira, né, depois de tanto tempo fora. E o elenco também de apoio ajuda muito ele. A Hermília Guedes, que faz meio que o interesse amoroso ali dele. A Tânia Maria, que para mim é uma das personagens mais carismáticas, ela é o rosto do filme, a alegria do filme. Então, ela é um dos grandes destaques. Temos também Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, que também está muito boa, embora seja uma participação pequena, mas no que é pequeno, a participação ela entrega com um destaque e uma magia esplendorosa, tal qual as bruxarias lá de Hogwarts. Mas no fim das contas, eu acho que assim, quem teve um pouco menos de destaque, acho que foi o Gabriel Leone, porque o papel dele, gente, é o papel que ele é o vilãozinho que entra e sai pra movimentar a trama. Então, vocês já viram, né? É uma coisa meio pequena, mas o que ele aparece, ele sabe aproveitar. Ai, que nojo. Ai, gente. Ui. Bom, gente, vocês estão vendo aqui, né? É um retrato do filme. Parece Jogos Mortais, mas não é. Inclusive, eu até falar aqui sobre ela logo, rapidamente, antes de finalizar, por causa que essa perna aqui tem um momento muito bom no filme, que envolve um stop motion, que é maravilhoso, que também é um dos destaques do filme, também junto com os efeitos visuais aqui, que são maravilhosos. Depois de dito tudo isso, o agente secreto entra com um primor máximo, pode botar todos os projetores da central aí, enche sua tela de projetor verde, porque olha, valeu a pena esperar por esse filme, viu? Olha, independente se ele for pro Oscar ou não, o brinde já tá ganho, o Brasil já ganhou com esse filme, tá? Então eu quero que vocês comentem aqui, né, pra essa minha amiga perna cabeluda aqui, se vocês gostaram dessa crítica ou não. Comenta aqui embaixo, marca de central like, compartilha esse vídeo e acompanha também as redes do entretenimento, porque lá tem toda a cobertura das pré-estreias aqui em Recife de O Agente Secreto, que é onde a gente está aqui agora. E olha, no final da sessão, eu como recifense que nasci e cresci aqui nessa cidade, conheço cada canto dessa cidade, foi uma alegria foi uma emoção enorme. Eu chorei de emoção imensa, tá? Então, Kleber, parabéns. Valeu.